Pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios de rotas que não escolhi? Por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos quatro cantos do mundo? Tudo progrediu na terra e insistes em caixeiros viajantes de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, olha esse canivete mágico, corta, saca e fura, é um faqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha, nem vendedor, nem escrivão, me deixa fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Esse é um poema da Adélia Prado, é um poema muito bonito. O título desse poema é O Poeta Cansado. Esse poema demonstra o cansaço que o poeta tem diante da palavra. Ele vive da palavra, sobrevive da palavra. No entanto, ele está cansado da palavra. E aí resolve, em vez de, como um vendedor que usa a palavra para vender, em vez de um caixeiro viajante, em vez de um carteiro, em vez de um escrivão que usa a palavra, ele quer ir para a cozinha, fazer pão, ele quer fazer bolo, ele quer oferecer algo que não é a palavra, mas que é algo que ele faz com as mãos, algo que ele não precisaria recorrer à palavra, algo que ele não precisaria recorrer ao significado da palavra. E então, cansado da palavra, resolve fazer pão para Deus. E então Deus responde ao poeta dizendo: mas por que você vai fazer pão para mim, se a única coisa que eu como são palavras, se a única coisa que eu como é aquilo que a gente usa de mais precioso na comunicação, que são as nossas palavras. Eu queria falar hoje exatamente sobre esse cansaço da palavra, que gera exatamente esse vazio da nossa época, vazio da criação na nossa época, vazio que domina tanto o aspecto do trabalho daquele que lida com palavra na igreja, que é o pastor, que é o pregador, que é o professor de seminário, que é aquele que ensina, como aquele que canta, aquele que compõe música, aquele que lida com a palavra. Em primeiro lugar, eu queria logo de cara lembrar dois textos importantes da Bíblia. O primeiro é de Gênesis, capítulo 1, e o outro é o de João, capítulo 1. Ambos os textos nos dizem que Deus criou o mundo, e que Deus criou o mundo por intermédio da palavra. Tudo veio a existir pela palavra. Deus não criou o mundo como um padeiro faz um pão. Deus não criou o mundo como alguém que manipula alguma coisa e produz alguma coisa com as suas mãos. Deus criou o mundo falando. Deus criou o mundo com a palavra. Ele trouxe a existência ao mundo através da palavra. Então a gente não pode duvidar do quanto a palavra é o meio, é a mediação que Deus nos deu para criar. Deus cria o mundo por meio da palavra. Então nós também criamos, sejamos pastores que sobem no púlpito para entregar um sermão, seja você aquele que vai compor uma música, você vai trazer como mediação desta criação a palavra. E eu queria, com a fala de hoje à noite, eu não quero me delongar, obviamente, mas eu queria provocar você, principalmente você envolvido com arte, você envolvido com música, principalmente a perceber um movimento cultural de nossa época que desfavorece a palavra e que faz com que a gente não aposte mais na palavra, no trabalho com a palavra, e faz com que a gente aposte muito mais na técnica que envolve o manuseio.
Então, a gente pode, como a gente estava conversando agora há pouco, desenvolver as técnicas mais incríveis para aperfeiçoar o nosso dom quando a gente toca um instrumento musical. Mas se a gente quer compor, se a gente quer lidar com palavras, é exatamente o seu trabalho com a palavra, que é um trabalho interno, que é um trabalho de interioridade, que é um trabalho do coração, que vai ser a fonte dessa criação. Mas por que a gente vive o que a gente vive hoje? Eu queria trabalhar 2 tópicos, são só 2 tópicos para provocar um pouquinho, 2 tópicos. Ele vem de um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, que escreveu esse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros. E o outro já é conhecido de todos nós, não é pastor de igreja, mas é um professor de literatura medieval, o irlandês C.S. Lewis, com esse livro, Um Experimento na Crítica Literária. Esses 2 pontos eu queria tratar a partir desses 2 livros, porque esses 2 livros apresentam pelo menos um resumo desses 2 desafios que eu queria lançar para a gente hoje. O primeiro desafio é o desafio do Mário Ferreira dos Santos, que quando escreveu esse livro analisou o Brasil da década de 60. E ele percebeu que o Brasil da década de 60, 70, era um Brasil que estava abandonando a palavra e se afeiçoando mais à imagem. Quem aqui já não ouviu aquela ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Se você é crente, você não poderia acreditar nisso, nunca na sua vida, porque você sabe que às vezes, principalmente quando você lê a Bíblia, né, você vai ter 1 milhão de imagens e elas não serão suficientes para descrever aquela palavra. Eu quero inverter com você esse jogo que diz para você que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e dizer para você que às vezes uma palavra, ela pode ser tão poderosa, que vai criar em nós muito mais imagens do que a gente possa imaginar. Por que eu queria dizer isso? Porque nesse livro, o Mário Ferreira dos Santos, ele desenvolveu uma tese interessantíssima. Ele disse assim: nós fomos tão atravessados por imagens, nós somos entregues a imagens por todos os lados, de uma tal maneira, que sem a gente perceber, a nossa capacidade de imaginar foi sequestrada. Você não mais imagina, te dão a imagem. E você engole essa imagem. E você aceita essa imagem. E aí você não mais imagina. Você não mais usa a imaginação. Você consome imagens. Você come imagens. Engole imagens. O que Mário Ferreira dos Santos quis advertir com esse livro, que se chama Invasão Vertical dos Bárbaros, foi o seguinte: os bárbaros na época do Império Romano, eles invadiram horizontalmente o povo, conquistando suas terras e seus territórios. Mas existe uma outra invasão, que não é aquela invasão que é marcada pela conquista de um território, mas é aquela invasão que representa a conquista da mente das pessoas, a maneira das pessoas pensarem. E essa invasão é vertical, porque não é a conquista de uma terra, não é a conquista de um planeta, não é a conquista de um território, mas é a conquista da alma de uma pessoa. A palavra, como imagem, disputa a alma das pessoas. E é interessante como Mário Ferreira dos Santos ele vai notar que dessa época, década de 60 para frente, parece que as pessoas deixaram de se preocupar mais com a palavra e começaram a se ocupar muito mais com as imagens. Elas queriam mais imagem e querem mais imagem, mais imagem, mais imagem. E quanto menos palavra, melhor. Veja como isso representou no nosso contexto, principalmente da nossa nação, o empobrecimento da linguagem. A gente escreve mal, a gente fala mal, a gente se comunica mal, e o fruto disso é exatamente o fato de nós não usarmos a palavra mais, porque a gente quer imagem o tempo todo, a gente quer a sequência de imagens o tempo todo, a gente quer a clareza das imagens, porque realmente ouvir dá trabalho.
Eu não trouxe nenhuma imagem aqui, não trouxe PowerPoint, e obviamente que isso tem uma razão de ser. Se eu fizesse isso, eu estaria dando para vocês o que eu não quero dar nessa noite. Porque eu estou dando para vocês apenas palavras, e ao mesmo tempo uma oportunidade de você criar esse mundo com a sua imaginação. Quando a gente dá imagens para as pessoas, a gente furta dessas pessoas a criação. Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Quem assistiu O Senhor dos Anéis antes de ler o livro O Senhor dos Anéis? Quem leu depois? Alguns leram depois. Você já parou para imaginar que quando você assiste um filme como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que reproduz o livro O Senhor dos Anéis, por mais incrível que seja esse filme te roubou a criatividade? Porque quem leu O Senhor dos Anéis antes, quem leu, por exemplo, Crônicas de Nárnia antes, formou todo o imaginário, criou toda uma imaginação. Você precisou colorir aquelas palavras, você precisou criar aquela imagem com as palavras que o autor estava te dando. Você, portanto, precisou pensar. O que as imagens, quando elas são jogadas na nossa frente, elas fazem, elas nos roubam o pensamento. E o que eu estou dizendo para você é que quem usa a palavra e quem não abre mão da palavra está, eu diria assim, reagindo contra toda e qualquer manifestação de controle da mente pela palavra, ou pelas imagens, ou pela sucessão de imagens. O que eu estou querendo dizer, em última instância, não deixe que ninguém pense por você. Não deixe que ninguém use a sua imaginação. Não deixe que ninguém pense em seu lugar. Hoje o pessoal está dizendo na TV, né, que se você não tiver fé, eu vou ter fé por você. É a mesma coisa quando a gente entrega imagens o tempo todo. A gente está dizendo para as pessoas nada mais, nada menos do que isso. Não imaginem. Eu estou imaginando por vocês e estou dando a imagem para você. Mas quando a gente investe na palavra, a gente tem um outro universo. A gente tem um universo que permite aqueles que estão ouvindo a palavra ou lendo a palavra, eles mesmos possam imaginar, eles mesmos possam criar o mundo, eles mesmos possam construir esse mundo. Então, o primeiro desafio que eu queria lançar para vocês, como um desafio que eu tenho recebido para mim, é o de que é mais fácil imaginar do que ler, do que ouvir. Eu não estou dizendo para você, não imagine ou quebre as imagens, ou sendo aqui iconoclasta, do tipo, esqueçamos as imagens e vamos ficar só com a palavra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo e desafiando você apenas a virar um pouco essa tensão que coloca toda a carga na imagem, para você talvez dizer assim, mas por que não a palavra? E somente a palavra? Por que eu não posso, eu mesmo, imaginar isso? Por que alguém tem que me dar isso já pronto? Quando alguém te dá isso pronto, você simplesmente não imagina, você simplesmente não trabalha, você simplesmente não pensa. Te deram uma coisa mastigada, isso é a maldição do didatismo, que faz todo mundo trabalhar hoje os sermões, e tudo que existe à sua volta de uma maneira tão assim, com base nesse didatismo, não didática, mas o didatismo, que é essa forma idiotizante, que pressupõe que as pessoas são idiotas e que elas são incapazes de imaginar, e que gera, portanto, essa superficialidade dos nossos púlpitos e nosso uso da palavra na igreja no dia a dia. Quando a gente empobrece a palavra e o uso da palavra, e a gente força em outras experiências estéticas que não forçam a gente a pensar por meio da palavra, nós somos furtados dessa capacidade criativa que é a imaginação. Então, se você tem o dom de compor músicas, trabalhe com a palavra mais do que com a estética. A palavra é aquilo que Deus te deu, de uma maneira que você pode provocar naquele que está ouvindo você a imaginação.
E isso é uma das maiores bênçãos que Deus te deu, a capacidade de você usar as palavras para se comunicar. O segundo desafio, e com ele eu quero apresentar essa provocação que eu me propus fazer aqui nessa noite. Esse aqui eu vou precisar ler. Por um motivo claro, né? Não dá para reproduzir isso aqui como uma paráfrase, porque seria perder de vista os detalhes que o Lewis ele coloca nesse texto. Se o primeiro aspecto vamos retomar a centralidade da palavra e acreditar que se a gente trabalhar a palavra, a gente vai trabalhar o pensamento na igreja, a gente vai trabalhar a imaginação das pessoas na igreja. Por um outro lado, isso exige que o músico da igreja, como o pastor, amem a leitura, amem ler. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se você estudar nas melhores escolas de música, tiver os melhores professores de música, composição, regência e tudo mais, você vai ser um bom virtuoso, vai ser um músico bom, vai ser um músico que sabe desempenhar uma performance excelente com seu instrumento musical, mas isso não vai te dar profundidade. O que vai te dar profundidade é a leitura. E isso é interessante, sabe por quê? Não é que as pessoas que não leem, elas devam ser ignoradas. Não é que você deva olhar para uma pessoa que não lê e dizer assim, puxa, coitada dessa pessoa. Não. É que quando uma pessoa não lê, o que você deve concluir é, puxa vida, o quanto essa pessoa está perdendo. O quanto essa pessoa poderia enxergar melhor o mundo. Deixa eu ler isso para você. Queremos ser mais do que nós mesmos. Cada um de nós, por natureza, vê o mundo inteiro de um dado ponto de vista. Então, cada um tem um ponto de vista. Cada um está num lugar no mundo, observando o mundo daquele lugar. Queremos ver, portanto, com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações, assim como os nossos. A literatura é uma série de janelas, como algo que perfura a concha e descobre todo o seu interior. Aqueles que têm sido verdadeiros leitores durante toda a vida, raramente percebem por completo a enorme extensão de nosso ser devido aos autores. Percebemos isso melhor quando falamos com um amigo literariamente iletrado. O olhar pobre para a vida, o olhar vazio para a vida, o olhar superficial para a vida. E por quê? O homem que se contenta em ser apenas ele mesmo, e portanto ser menos, vive numa prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim, portanto verei por meio dos olhos dos outros. A realidade mesmo, vista por meio dos olhos de muitos, não é suficiente. Verei o que os outros inventaram. Até mesmo os olhos de toda a humanidade não são bastante. Lamento que os animais não possam escrever livros. Ficaria contente em saber que face tem as coisas para os olhos de um rato ou de uma abelha. Ainda mais contente ficaria em perceber o mundo olfativo, impregnado com todas as informações e emoções que contém para um cão. Lendo, torno-me 1000 homens e ainda permaneço eu mesmo. A pobreza de alguém que não lê livros é a pobreza de alguém
que quer ver o mundo só com seus olhos. Por isso sua música é pobre. Por isso o seu sermão é pobre. Porque você quer enxergar o mundo só com seus olhos. E para enxergar o mundo com os olhos dos outros, é preciso ler o que os outros escreveram. Porque o que os outros escreveram são como olhos. E ali o Gruba está ali mostrando um monte de livro ali, que ele quer vender todos os olhos que tem ali naquela estande hoje ali. Porque os olhos dos outros estão naqueles livros todos que a gente lê. Então quando o Lewis diz assim, eu lamento que os animais não tenham escrito livros, ele está dizendo, como eu queria enxergar o mundo como uma abelha enxerga o mundo. Porque ele não quer enxergar o mundo só como ele enxerga. Ele quer enxergar o mundo como outras pessoas enxergam. E um livro é isso. O livro é como uma outra pessoa enxerga o mundo. Como ele enxerga as coisas. Que cor tem o mundo para esse universo todo que está à nossa volta. Então eu entendo que, em primeiro lugar, nós precisamos equilibrar a relação imagem e palavra, porque ela está desequilibrada. E equilibrar não significa eliminar a imagem, significa dar ênfase à palavra. Não é tirar a imagem, é dar mais palavra, fazer com que a palavra possa ela mesma, no seu uso, no seu trabalho, criar a imaginação da igreja. Segundo lugar, eu acho que qualquer formação, não importa se é um músico, não importa se é um pregador da igreja, se esse alguém não ama literatura, não lê outros livros literários, eu não estou falando de livro de teologia, eu não estou falando do seu livro de teoria musical, não é? Estou falando aqui de livros que envolvem a formação técnica de alguém, eu estou falando da literatura. Eu estou falando de você pegar um Dostoiévski para ler, de pegar um Kafka para ler, de pegar os autores que a gente tem da literatura, que são grandes nomes, nomes importantes, e que vão oferecer para a gente mundos incríveis, que vão fazer a gente enxergar esse mundo incrível ao nosso redor. E alguém vai dizer assim, mas Jonas, Dostoiévski, Kafka, puxa vida, não é melhor ler a Bíblia? Sempre tem um crente no meio da gente, né? E ele vai dizer assim para você, porque ele é muito santo. Eu leio só a Bíblia. Não é? É interessante como uma pessoa que diz uma coisa dessa já está mostrando que ela não leu a Bíblia. Pelo menos alguns textos da Bíblia passaram a largo no olhar dela. Não é? Quando o próprio Paulo, por exemplo, vai citar poetas gregos, quando ele vai pregar em Atenas, vai citar filósofos gregos, vai citar literatura para os seus ouvintes, para aqueles que estão ouvindo a sua pregação naquela hora. Me parece que a gente comprou essa ideia de que se a gente só ler a Bíblia, vai ser suficiente. Meu filho, não seja tão ingênuo assim. Se você quer mesmo ler a Bíblia, então você deveria aprender primeiro grego e hebraico. Porque quando você lê a Bíblia em português, você já está lendo a Bíblia a partir de alguém que traduziu aquilo numa língua, que é a sua língua, a língua portuguesa. E ele usou as palavras que foram cunhadas não por Jesus Cristo, não por Paulo, mas palavras que foram cunhadas por Camões, foi cunhada por Machado de Assis, foi cunhada por Graciliano Ramos. São essas as palavras que a gente usa para nos comunicarmos no nosso dia a dia. Foi essas palavras usadas para traduzir a palavra de Deus. E às vezes a gente não consegue entender a importância da literatura para a nossa formação. Então, meu irmão, minha irmã, não se prive da possibilidade de ler melhor a Bíblia, porque você vai ler melhor a Bíblia se você for um bom leitor. E um bom leitor não é aquele que lê apenas os livros que são traduzidos de outras línguas para a nossa língua. O bom leitor é aquele que consegue descobrir a boa palavra na sua fonte, na sua natureza, que é a nossa literatura brasileira. Eu quero, de uma maneira bastante enfática, dizer a vocês o que eu digo no seminário, àqueles que querem pregar a palavra de Deus. Se você quer pregar bem a palavra de Deus, se você quer alcançar a clareza com beleza, ao ponto de alcançar o coração das pessoas,
teu primeiro exercício é com a própria palavra. E me parece que a gente cansou da palavra. E aí quando a gente cansa da palavra, ou a gente fica nas vãs repetições, eu não aguento mais, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Falta de criatividade, falta de aprofundamento da palavra, falta de trabalho. A gente acha que o trabalho com a palavra é inspirativo. Eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu digo para um seminarista que quer ser pastor na igreja e que acha que o sermão vem por inspiração, como músicos que acham que uma música vem por inspiração, vem assim, eu sentei, pronto, veio e baixou a música inteira. Meu irmão, às vezes acontece isso, e às vezes você vai pregar e vai acontecer isso, mas olha, é tão raro. Vale a pena estudar para preparar um sermão, e às vezes você vai ralar para compor uma música, como alguém vai ralar para compor um sermão. Isso significa que você precisa trabalhar. Dr. Shedd certa vez disse, quando ele estava assistindo uma pregação do John Stott, e um dos crentes que estavam lá, estavam achando que, puxa, como o senhor prega bem, como o senhor fala bem, é muita oração, né? Aí ele disse, não, work, work and work, trabalho, trabalho e trabalho, não tem nada de oração aqui, o que tem aqui é trabalho. Tem muita gente espiritualizando as coisas de Deus, e tem muita gente jogando a porcaria que se produz tanto no púlpito quanto na música na conta de Deus. Deus não sofre de falta de criatividade, Ele nos entregou um mundo maravilhoso, você deve respeitá-lo, apresentando no mínimo com a mesma dignidade que a do Criador. O Criador tem bom gosto, o Criador sabe o que é belo, o Criador tem padrão, existe um padrão sim para a beleza, mas a gente vive no mundo hoje niilista, no mundo vazio de sentido, que vai dizer para você que você é um gênio, que você pode criar, que você não precisa ter bons modelos, você não precisa ter bons paradigmas. Não existem bons músicos sem bom repertório. Na verdade, você aprende um instrumento musical, aprende lá o piano, aprende o violão. Para dar só um exemplo aqui. Primeira coisa, você vai olhar para o seu professor, você vai imitar ele, não é? E vai aprender uma primeira música, não é isso? Aquela maldita música do Led Zeppelin, que toda vez você vai mostrar para todo mundo que é que você sabia, que onde você tocava e etc. Porque aquela era a única música que você sabia tocar. E você pode saber vários exercícios, mas você só vai conseguir desenvolver um refinamento musical quando você tiver repertório. E repertório, meu querido, repertório, minha querida, não se conquista em 3 horas de estudo, se conquista com a vida inteira. Então perguntaram, não sei se foi para Nelson Freire, né? Uma velhinha parece que chegou para ele e disse assim, né? Depois de ele ter exibido lá, não é, feito lá sua apresentação, disseram para ele assim, ela disse para ele, né? Puxa vida, eu daria a minha vida para tocar como o Senhor. Ele olhou para ela e disse assim, pois é, minha senhora, eu dei minha vida. Tem gente que acha que aquilo que a gente faz de melhor vai acontecer da noite para o dia, mas vem com trabalho, vem com sangue, suor e lágrimas. A mesma coisa é um sermão. O que a gente vê hoje são músicos da igreja reproduzindo o padrão do púlpito. O padrão do púlpito é baixo, o padrão dos músicos da igreja é baixo. Porque o padrão dos pregadores da igreja é o padrão da retórica. Se eles são bons em retórica, é suficiente a retórica. Então os músicos entendem, eu só preciso ser bom na música, eu não preciso ser bom em conteúdo. Aí tem a semana inteira o sujeito que está preparando para entregar um sermão, e aí chega lá, não é? As experiências mais terríveis que a gente vê dentro da igreja, pelo menos é o que eu penso, não é? Talvez se você faça isso, me perdoe, mas a coisa que eu acho mais terrível no mundo, e uma falta de respeito muito grande, principalmente para quem lida com a palavra e prepara a palavra de todo jeito para que ela seja bem entregue no domingo, é quando o sujeito que nem preparou para falar, nem se preparou para falar, nem sabe o que vai falar, ele resolve improvisar entre uma música e outra um sermãozinho. É tão vergonhoso isso, porque
Isso não pode ser um improviso. Tem gente que diz assim, não, eu estou falando do coração, eu estou falando daquilo que vem de dentro, então você deveria se preparar para isso, para que o Espírito Santo pudesse te usar melhor ali, para não te usar daquela maneira tão contraditória, para usar você de uma maneira que você fala coisas que o sermão que vem logo a seguir detratou, simplesmente contradisse. Então, me parece que a gente precisa retomar o nosso lugar na excelência da palavra, e essa excelência da palavra começa quando a gente descobre que a gente precisa de formação literária, formação que vai gerar e fazer com que a gente seja alguém melhor, alguém maior. É aquilo que o Luiz está chamando de expansão do ser. E em outras palavras, não basta aprender oratória, não basta aprender técnicas musicais, se você é uma pessoa pobre de espírito. Jonas, o que eu vou ganhar lendo um livro de literatura? Boas histórias, boas imagens. E o que é mais rico de tudo isso? Metáforas e palavras. O que é um compositor que não sabe usar metáforas e palavras? Zero. Um zero à esquerda. A melhor maneira de se aprender metáforas e palavras novas é lendo um livro de literatura. É aprendendo com aqueles que escrevem na nossa língua, com arte, com beleza, com sutileza e com grandeza. Então, minha oração é para que, ao Deus te usar para compor músicas ou para preparar um ensino, um sermão, que você possa perceber que quanto melhor você dominar a arte da palavra, mais aquilo que você vai dispor para o Senhor vai ser útil para a obra do Senhor. Eu diria que não só para o contexto da dinâmica da música e da liturgia de nossas igrejas, mas também para a produção de artistas cristãos que descobriram uma das maiores e mais importantes tarefas que os cristãos precisam descobrir nos nossos dias. Não somos apenas consumidores, somos produtores de cultura. Desde o Éden, Deus nos chamou para produzir cultura. Se a gente sabe falar bem de temas religiosos, por que não aprender a falar sobre temas não religiosos numa perspectiva cristã? Como é difícil a gente considerar vários tópicos da vida com uma perspectiva cristã. E para isso, a gente vai precisar ler, vai precisar aprofundar, vai precisar mergulhar dentro de nós mesmos e aprofundar o ser interior que nós somos. E esse ser interior é construído com a leitura. Então, na verdade, a minha palavra de hoje é uma provocação para que os músicos da igreja leiam, possam ler. Se vocês lerem, só o fato de vocês lerem, vocês vão ver que a primeira coisa que vai mudar é o seu jeito de falar. A primeira coisa que vai mudar em você é o seu vocabulário. Você vai ganhar repertório. E quando você ganha repertório, você fala várias línguas. Você fala com vários significados. Você fala com vários sentidos. O teu mundo ganha em cor. O teu mundo se torna grandioso. Eu estou convidando, portanto, você a não ser uma alma pequena, mas a ser uma alma grandiosa. E uma alma grandiosa é aquela que não se contenta em enxergar o mundo só com seus olhos, mas é alguém que oferece ao mundo um olho para enxergar algo maravilhoso. Que você possa não só usar outros olhos para enriquecer o seu olhar, mas que o seu olhar possa enriquecer o olhar de outros, com a produção da arte, com a produção da cultura que acompanha a sua vocação como músico, como artesão na casa de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, queria te agradecer, porque o Senhor criou o mundo falando, porque o Senhor poderia usar muitas formas para falar conosco,
e para se comunicar conosco, mas o Senhor escolheu a tua palavra como o meio mais eficaz para conhecermos o Senhor. Que o Senhor nos ajude a cuidarmos da palavra, que a gente possa entender que esse cuidado da palavra, ele pressupõe o cuidado com a nossa literatura, o cuidado com o manejo que a gente faz da nossa própria língua. E a melhor maneira de aprender a nossa língua não é, Senhor, como a gente sabe no dia a dia, estudando livros de gramática, mas lendo textos por todo o nosso contexto de vida. Quero te pedir que o Senhor nos ajude nessa tarefa, porque às vezes temos medo de ler textos que não são sacros, que não são textos do nosso contexto teológico e religioso, e às vezes temos medo de, na leitura desses livros, sermos influenciados de uma maneira negativa, e isso é verdade, Senhor. Mas te pedimos sabedoria, para que a gente possa reter o que é bom, e retendo o que é bom, reverter uma obra que foi feita para simplesmente entreter as pessoas, usar aquilo que a gente aprendeu naquela obra para engrandecer o teu nome e para fazer o mundo ver que tu não és apenas um Deus verdadeiro e bom, mas que tu és um Deus verdadeiro, bom e belo, de que a beleza faz parte da tua obra, de que o Senhor não nos contentou em entregar um mundo, mas nos entregou um mundo com cores, nos entregou um mundo com simetrias, o Senhor nos entregou um mundo com diversidades, e eu queria, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude na nossa tarefa de formadores de cultura, que a gente possa, sem medo, mas com a prudência do Teu Espírito Santo, aprender com os mestres da nossa cultura, para que no atributo do estudo e do conhecimento da palavra na nossa cultura, a gente possa Te servir melhor, glorificando o Teu nome da melhor maneira possível. Que o Senhor abençoe os músicos que aqui se encontram, principalmente aqueles que estarão inevitavelmente envolvidos com a palavra, aqueles que serão compositores, que eles componham músicas que não durem apenas um ano, mas que atravessem séculos, que marquem a história da igreja brasileira, pela beleza, pela verdade, pelo seu peso de beleza, pela sua grandeza, Senhor. Nos ajude, Pai, nessa tarefa tão difícil, no mundo onde somos bombardeados por imagens. O Senhor nos entregou um livro, o Senhor não nos autorizou a transformar esse livro em imagem, mas o Senhor nos autorizou a usar essas palavras, para que cada um pudesse imaginar aquilo que a Tua palavra nos sugere, aquilo que a Tua palavra nos apresenta, aquilo que a Tua palavra nos orienta. Amém.